Você sabe qual é a diferença entre doença profissional e doença do trabalho? Caso você ainda não saiba, vai até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho estão previstas no artigo 20 da Lei 8.213 de 91, sendo que uma está no inciso 1 e a outra está no inciso 2. No inciso 1, você vai descobrir que a doença profissional ela é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Então, toda vez que você pensar em doença profissional, você vai descobrir que é muito mais fácil estabelecer um nexo de causalidade dessa doença para a incapacidade que aquela pessoa tem. A doença é chamada demência do pugilista. E é inquestionável, não tem nem como discutir o nexo de causalidade entre a incapacidade daquele lutador de boxe e a doença desenvolvida por ele em razão de tantos traumas cerebrais sofridos nessa atividade, digamos assim, laboral desse pugilista. Essa é uma doença profissional porque ela é produzida pelo exercício do trabalho dessa pessoa que desenvolve essa doença. Além da demência do pugilista, que é o nome de uma doença, nós temos uma doença chamada saturnismo, que é uma doença que se dá pela exposição ao chumbo. Então, aqueles profissionais que trabalham em exposição ao chumbo, desenvolvendo essa doença chamada saturnismo, nós vamos dizer que essa é uma doença profissional, porque ela é produzida pelo exercício do trabalho. A doença do trabalho, ela é adquirida ou desencadeada pelas condições especiais daquele trabalho. Então, não necessariamente aquele tipo de trabalho desenvolvido por aquela pessoa vai desencadear aquela doença, mas em razão das condições especiais nas quais aquele trabalhador é submetido, ele vai ter aquela doença. E eu vou trazer um exemplo assim que vocês vão pensar, realmente, não teria como estabelecer um nexo de causalidade nesse caso desse exemplo. Artista de circo que desenvolve a depressão. É fácil estabelecer um nexo de causalidade nesse caso? Não. Pode ser que devido às condições de trabalho daquele artista circense, ele desenvolva a depressão e ali a gente vai entender que é uma doença do trabalho, mas não uma doença profissional. A gente entende que o circo ele é um ambiente de felicidade e alegria, então eu não posso já pressupor de início que essa doença chamada depressão seja uma doença típica de um trabalhador de circo, mas pode ser que as condições de trabalho dele levem ele a ter a depressão, e é por isso que a gente chamaria de doença do trabalho e não doença profissional.